Posso te contar duas regras para você negociar bem? Vamos lá? A primeira coisa é o seguinte, é que quando se fala em negociação, existe a ideia de que alguém tem que ganhar e alguém tem que perder em negociação. Então, na largada eu te falo que isso não é um bom caminho, não é um bom caminho. Na verdade, é uma negociação, ela tem uma outra, pelo menos é o que eu entendo, tá? E é o que me faz, quando eu vou negociar, tentar entender o máximo possível o lado da outra pessoa, ir lá e me colocar no lugar dela. Só que eu vou contar para você que tudo começa pelo seguinte. Primeiro, como é que começa? Eu vou contar para vocês duas histórias e você vai entender melhor com a história, jeito Levi de ensinar. E depois eu vou tirar o moral da história, vamos dizer assim, tá? Então, você já viu falar em domador de cavalo, doma racional? Doma racional é o seguinte, existe uma forma de domar o cavalo que é na dor, vai batendo no cavalo até ele pegar e perceber a necessidade da submissão. Isso é uma coisa ultrapassada, tá? E não é mais assim que se faz. O que se faz agora na doma do cavalo é o seguinte, coloca um cavalo em um círculo, tá? Inclusive no Tecnoshow comigo, que tem uma feira que ela tem uma proporção, tipo assim, uma das maiores feiras do Brasil. Uma das coisas que chama a atenção é justamente alguém chega lá com um animal que ele é chucro, né? Que ele está em estádio, tipo assim, não está domesticado, não está domado, e dentro de pouco tempo isso é feito, tá? Mas basicamente, qual que é a lógica? A lógica é o seguinte, coloque um círculo, coloca o animal em num círculo, tá? E nesse círculo tem alguém no meio e esse animal fica correndo, tá? Você poderia até dizer o seguinte neste momento, eu achei que você ia falar de negociação. Eu estou te contando como é que treina gerente de alta performance em empresas multinacionais. Entendeu? Coloquei isso para pegar e ver uma doma racional. É por isso que estou te contando. É por isso que você tem que ficar atento. Entendeu? Tá? Então eles ficam olhando lá e na hora que eles ficam olhando naquilo ali, eles começam a levar para a vida deles, né? Porque eles são líderes. Eles têm que inspirar pessoas e aí eles ficam olhando ali aquele cavalo andando e alguém no meio e eles ficam observando e fazendo uma reflexão. Tem alguns que pegam na hora, já entendeu a sacada. Sabe por quê? Porque o cavalo vai rodando e a primeira coisa que o cavalo faz ele vai perceber que existe alguém querendo, tipo assim, agredir ele, tá? Os animais, então, quando eles estão se sentindo agredidos, eles tentam afastar. Só que, infelizmente, não tem como ela afastar, porque está em círculo, então ele tem que ficar correndo, e ele fica correndo, tá? Com o tempo, ele percebe que quem está no meio não agrediu ele. Então é como se, tipo assim, poxa, mas não está aqui para me agredir? Por que não toma providência? Por que não parte para cima, vamos dizer assim? Não. Aliás, inclusive a pessoa ela vai virando as costas, entendeu? Ela vira as costas para o cavalo, certo? E o cavalo, o que ele... Quer dizer, se você perguntar para mim, eu vou te falar o que acontece. O cavalo, né, quando vê aquilo, ele começa a baixar a guarda. Ele começa a perceber que quem está ali não está querendo agredir ele, tá? E chega um determinado momento em que a pessoa, quando dá as costas para ele, tá? E isso acontece na doma racional. Você perguntar para mim, eu não acredito, vai lá e assiste. Ou então pega na internet aí e você vai ver que é assim que funciona. Chega uma hora que aí o cavalo, quando ele vê a pessoa de costa, ele encosta na pessoa, ele aproxima da pessoa. E essa pessoa, ela não levanta. Por quê? Porque levantar é um ato de agressão, mas ela vai por baixo como um ato de submissão, como um ato de amizade, aproxima do cavalo e vice-versa. Assim começa a doma racional. O que tem a ver isso com o negócio? É que negociar tem a ver com o momento certo. Entendeu a sacada? Tem a ver com o momento certo, tá? Se você falar para mim, quando é que eu tenho que negociar? Na verdade, eu não vou te responder essa pergunta porque você vai perceber. A única coisa que você vai perceber na negociação é que, se você ainda não é um negociador, se você já é, depois que eu falei isso, você vai
já percebeu o insight. Olha, bem que o Levi falou que chegou a hora que a gente percebe a hora de negociar, tá? É como se dissesse o seguinte: tem hora que você quer fazer um negócio, mas a pessoa não quer. Ela não quer vender, ela não quer comprar, então não adianta insistir. Mas chega uma hora que você percebe que é aquele momento. Então veja bem que na hora que apareceu, tem um momento que alguém quer negociar e o outro também quer negociar, então aí sim, aí tem os dois elementos necessários para negociação. Tem um que quer vender, o outro quer comprar, então, e por aí vai, tá? Então esse é o primeiro momento. Você tem que aprender a perceber a hora que é hora de negociar e a hora que é hora de afastar. Não é o momento, tá? Às vezes, tá? Isso a gente pega e negocia, inclusive com a família. Às vezes negocia com o filho, por exemplo, de repente está nervoso, então você deixa para lá, depois aí você volta, conversa, você entendeu? Você aplica isso. Na verdade, não é só no mundo dos negócios, você aplica isso aí em várias áreas. Aí você, com a sua criatividade, você fica à vontade. Esse é o primeiro, vamos dizer assim, é o primeiro exemplo que eu vou dar para você em negociação. O segundo exemplo conta a história de que tinha duas irmãs que elas estavam discutindo, porque as duas queriam uma laranja, tá? Na verdade, discutir não, elas queriam ver uma forma mais adequada para que elas pudessem, as duas terem a laranja. Então, elas, de maneira rápida e imediata, elas chegaram à seguinte conclusão: vamos repartir a laranja no meio, tá? Perfeito. E assim foi feito. Repartiu a laranja, cada uma ficou com a metade da laranja, tá bom. Ocorre que, em um segundo momento, tá, foi questionado o seguinte: para que você queria a laranja? Tem uma que diz que queria fazer um suco. E a outra? Não, eu queria fazer um doce da casca da laranja. Percebeu? Quer dizer o seguinte, que se elas tivessem conversado mais, que é um princípio da negociação, que é justamente entender o outro lado, tá? Quando eu entro na negociação, é como se eu dissesse o seguinte: eu vou nesse momento, tá? Eu sei o que eu quero, tá? Mas eu tenho que entender o que a outra pessoa quer. Porque na hora que eu entendo o que ela quer, tá? Então facilita a negociação, tá? Veja só se nesse caso dessas duas irmãs, se elas tivessem conversado um pouco mais e se uma tivesse preocupada com o que a outra queria, provavelmente uma ia falar o seguinte, tá? Olha, já que você quer o suco, então fica com todo o suco para você. E a outra poderia dizer: não, já que é assim, então você fica com toda a casca para você. Olha só então que cada uma delas teria o dobro daquilo que elas queriam. Uma teria todo o suco da laranja e a outra teria toda a casca da laranja. Mas o que aconteceu? Faltou diálogo. Faltou diálogo. Talvez primeiro que não conversaram no momento certo e depois não conversaram na quantidade correta, tá? Uma coisa é certa, veja bem que as duas, elas dividiram aquilo que elas podiam ter na totalidade. Não foi ganha-ganha, não ganhou pelos dois lados. Numa negociação, então, é muito importante analisar isso, tá? E, inclusive, eu vejo em negociação, uma das coisas que às vezes acontece em negociação é o seguinte: é que alguém está dispondo alguma coisa por uma condição, às vezes que não está numa condição satisfatória. Por exemplo, está precisando de recurso, de dinheiro, tá? Tem que entender o seguinte, que aquela pessoa naquela condição, ela precisa de um certo aporte financeiro. Então o problema dela não é aquilo, o problema dela é o aporte financeiro, que pode resolver um outro problema, tá? E, de certa forma, pensando nesse aspecto, ela está ganhando. Por quê? Porque ela está precisando, tá? Se não tem uma outra alternativa, mas ela está ganhando no sentido de que ela vai resolver um outro problema. Vou te dar um exemplo até um pouco mais simples. Você tem, por exemplo, a necessidade de fazer um negócio que você já está praticamente organizado e que esse negócio, por exemplo, fosse... Eu vou pegar um valor menor para pegar e facilitar, né? Porque senão depois eu falo um valor fora de uma base, tá? Que seja mais comum, tá? Então, mais ou menos assim, você está fazendo um negócio de 100 mil reais, 100 mil, tá? E você tem 90, falta 10. Certo? E esses 10 mil, de repente, você tem, às vezes, um veículo, alguma coisa, que mesmo com desconto, tá?
você mesmo com desconto, às vezes, você consegue naquele veículo vendendo um pouco mais barato, você inteira os 90 que chega a 100 que você faz o melhor negócio, tá bom? Então olha só o que aconteceu. Aconteceu que alguém que comprou seu carro deve ter feito um bom negócio também, e essa pessoa que você, com 100 mil, você fez um bom negócio também, veja bem que os dois ganharam, tá? E existe uma ideia, eu não sei de onde que tiraram, inclusive até eu vou compartilhar com você, eu também já pensei assim, tá? De ganha-perde. Não é assim que funciona. Os maiores negociadores, o que eu já percebi, a maior qualidade que eles têm é a credibilidade. Eu vou vender para o fulano porque ele tem dinheiro e ele paga, tá? E às vezes na negociação, muitas das situações, para resolver um problema, é necessário voltar aquilo que está sendo negociado. É tipo assim, é como se ele tem que voltar a ser dinheiro, tá? Então essa rapidez na volta do dinheiro, tá? Às vezes pode fazer. Então eu tenho que procurar quem tem dinheiro. Eu não quero negociar, eu não quero trocar escambo, uma coisa por outra. Não, estou precisando de dinheiro por quê? Porque eu quero repartir com outras pessoas às vezes, tá? Então é muito importante, eu vou fechar esse vídeo por aqui, que é o seguinte, olha só o que eu te disse 2 dicas. A primeira, lembra do domador de cavalo. Chega uma hora, tá? É tipo assim, chega a hora que vai baixar a guarda, chega a hora que percebe que não é agressão, chega a hora que percebe que tem afinidade, que tem conexão. Essa é a hora de negociar. A segunda, aí é conversar bastante. Conversar bastante, por quê? Porque quanto mais conversa, mais os dois lados são beneficiados em uma negociação. Dica do dia, me acompanhe para mais dica. Inclusive, essa história está no meu livro. Eu achei interessante, fiz questão de colocar lá essa história das irmãs. Dica do dia, me acompanhe para mais dica.